$1.600. Essa era toda a grana que esse cara tinha. $1.600 emprestados da família num bairro operário do South Side de Chicago, onde a perspectiva de vida era trabalhar numa fábrica, se aposentar aos 60 e torcer para o Chicago White Sox no fim de semana. E esse cara, com esses $1.600, transformou cada centavo em mais de $200 milhões em menos de 10 anos. Não herdou nada. Não tinha contato em Wall Street. Não estudou finanças na faculdade. Ele fez graduação em filosofia, cara. Filosofia. E com essa base de filósofo, ele sentou no pit mais violento do mundo, em Chicago, e humilhou gente que passou a vida inteira estudando balanço de empresa e análise fundamentalista. O nome dele é Richard Dennis, e o mercado o conhece como o príncipe do pit. E essa história, acredita em mim, é uma das mais absurdas que eu já pesquisei. E olha, eu vou te mostrar muita coisa nesse vídeo. Primeiro, como é que um garoto de 17 anos que ganhava $1,60 por hora carregando papelzinho no pregão virou milionário antes dos 26? Segundo, por que esse cara contratou o próprio pai para poder operar no mercado? Porque ele era novo demais e não deixavam ele entrar. Terceiro, a aposta absurda que ele fez com o melhor amigo dele, o William Eckhart. Uma aposta que mudou a história do trading para sempre e criou uma lenda que o mercado repete até hoje. Quarto, como ele ensinou um grupo de 23 completos desconhecidos, gente sem nenhuma experiência no mercado, e esses caras geraram $175 milhões de lucro em 5 anos, usando um sistema que ele ensinou em apenas 2 semanas. Quinto, como esse mesmo cara que construiu 200 milhões, perdeu 50 milhões entre 1987 e 1988 e quase sumiu do mapa. E sexto, isso aqui é para tu anotar, eu vou te mostrar exatamente como funciona o sistema Turtle, o sistema das tartarugas, para tu poder aplicar no teu operacional. Pega teu café, se ajeita na cadeira, que essa aqui vai te tomar uns bons minutos e cada segundo vale a pena. Bom, vamos lá. Para entender Richard Dennis, tu precisa entender Chicago nos anos 50 e 60. O South Side de Chicago era um bairro de trabalhadores, cara. Gente comum, operários, classe média baixa, famílias irlandesas e católicas que iam à missa no domingo e torciam para o White Sox de segunda a sábado. O próprio Dennis descreveu a infância dele assim. E essa é uma citação direta do site Turtle Trader, que compilou entrevistas originais. Ele disse que a santíssima trindade dele era a Igreja Católica, o Partido Democrata e o Chicago White Sox. Repara na honestidade. Ele veio de um mundo onde os valores eram fortes, mas limitados. E esse detalhe importa, porque o Dennis nunca foi um cara de Wall Street. Ele nunca vestiu terno caro, nunca almoçou em restaurante chique com banqueiro. Ele era um cara do pit, um cara de rua. E essa mentalidade de rua é o que fez dele o que ele se tornou. Aos 17 anos, em 1966, Richard Dennis conseguiu um emprego de verão no Chicago Mercantile Exchange. E o emprego dele era o mais baixo da cadeia alimentar. Ele era runner. Um runner, para quem não sabe, é o garoto que carrega as ordens de compra e venda entre os corretores. Tu literalmente corre pelo pregão com um pedaço de papel na mão, levando ordem de um lado para o outro. Pagava $1,60 por hora. E o Dennis, naquele caos do pregão, com gente gritando, sinais de mão voando, suor, adrenalina, olhou para aquilo tudo e pensou: é isso. Eu quero estar aqui. Mas não como runner. Eu quero estar no pit operando. Só que tinha um problema. Para ter uma cadeira no pit, para poder de fato operar, tu precisava ter pelo menos 21 anos. E o Dennis tinha 17. E é aqui que entra uma das partes mais geniais e mais engraçadas dessa história, porque o cara encontrou uma solução que só alguém com cara de pau de garoto do South Side encontraria. Ele contratou o próprio pai. Isso mesmo, o pai dele virou o operador oficial no pit, e o Dennis ficava como runner dele, sussurrando no ouvido do pai o que comprar e o que vender. Ele era o cérebro
e o pai era as mãos. O mercado de Chicago nos anos 60 era tão selvagem que esse tipo de arranjo funcionava. Ninguém ia conferir se o velho Dennis estava de fato tomando decisões sozinho. Aí o Dennis vai para a faculdade. E aqui tem outro detalhe que parece inventado, mas não é. Está documentado em múltiplas fontes, incluindo a Markets Wiki e a Wikipedia, com referência a artigos do New York Times. Ele vai para DePaul University e faz graduação em filosofia. Não economia, não administração, não finanças, filosofia. E isso moldou tudo no jeito que ele via o mercado. Ele era um empirista, cara. Ele acreditava que a verdade só podia ser extraída da experiência, dos dados, da observação. Não de teoria, não de opinião, não de feeling. Dados, preço, movimento, tendência. E quando ele terminou a graduação, ganhou uma bolsa para fazer pós-graduação em filosofia na Tulane University, em Nova Orleans. Uma bolsa de prestígio. E sabe o que ele fez? Chegou lá, olhou para o campus e voltou para Chicago em questão de dias. Ele largou a pós-graduação antes de começar, porque percebeu que o que ele queria de verdade estava no pitch, não numa sala de aula discutindo Hume e Locke. E olha, eu acho que o Hume e o Locke iam concordar com essa decisão. Agora, presta atenção, porque aqui começa a fase que separa o Dennis de 99% dos traders que tentam a sorte. No início dos anos 70, ele emprestou $1.600 da família. Algumas fontes, como a Markets Wiki, dizem que ele gastou $400 comprando uma cadeira no Mid-American Commodity Exchange, que era o pregão de entrada, onde operavam os mini-contratos. Sobraram $1.200 para operar. E com esses $1.200, ele começou a construir o que viraria uma das maiores fortunas já feitas por um trader individual. Os primeiros anos não foram fáceis. Tem uma passagem registrada no Turtle Trader, extraída de uma entrevista original, em que o Dennis descreve o que ele chama do pior dia da vida dele como trader. Ele conta que tinha conseguido construir o patrimônio dele para $4.000. E num único dia, em 2 horas, perdeu $1.000. 25% de tudo que ele tinha evaporou. E ele diz que cometeu todos os erros conhecidos pelo homem moderno naquele dia. Tomou risco demais, entrou em pânico, vendeu no fundo de cada queda. Isso com 20 e poucos anos, cara. $1.000 que parecem pouco, mas quando é tudo que tu tem, é uma facada. E é exatamente nesse ponto que a maioria para. A maioria pega essa porrada, lambe as feridas e vai procurar emprego normal. Mas o Dennis não era a maioria. Ele olhou para aquela perda e entendeu uma coisa que mudou tudo. A maioria está errada a maior parte do tempo. E a grande maioria está errada quase o tempo todo. Essas são palavras dele, registradas e verificadas. E dessa convicção, ele construiu toda a filosofia de operação dele. Se a maioria está sempre errada, então fazer o que todo mundo faz é a receita do fracasso. O segredo é fazer o que dói. Mais tarde, o parceiro dele, William Eckhart, resumiria essa ideia no livro Market Wizards, do Jack Schwager, com uma frase que o Dennis repetia como mantra: se parece confortável, não faça. E cara, essa frase é tão poderosa que eu quero que tu pare 1 segundo e pense nela. Se parece confortável, não faça. Sabe o que parece confortável? Vender quando o mercado cai. Comprar quando o mercado sobe e todo mundo está comprado. Realizar lucro cedo para garantir. Aumentar o stop para não ser estopado. Tudo isso parece bom. Tudo isso é instinto humano. E tudo isso destrói a conta do trader. O Dennis entendeu isso aos 20 e poucos anos. E aí veio o contexto perfeito. No início dos anos 70, o mundo teve uma série de crises agrícolas que ficaram conhecidas como os Great Russian Grain Robberies. Em 1972, a União Soviética comprou secretamente enormes quantidades de grãos dos Estados Unidos
E quando o mercado descobriu, os preços de commodities como soja, trigo e milho dispararam. Era uma época de inflação, de crises de safra, de volatilidade absurda. E para um trend follower como o Dennis, que comprava máximas de 20 dias e 55 dias e piramidava a posição agressivamente, aquilo era o paraíso. Enquanto a maioria dos traders do pitch ficava fazendo scalp, comprando e vendendo no mesmo dia, o Dennis segurava a posição. Ele ia contra o fluxo. Ele comprava quando o preço batia uma nova máxima semanal ou mensal, coisa que para qualquer trader convencional parecia loucura, porque tu estaria comprando caro. Mas ele sabia que o que parece caro geralmente fica mais caro, e o que parece barato geralmente fica mais barato. Isso é trend following na essência, e os números falam por si. Em 1973, com 24 anos, ele já tinha $100 mil. Em 1974, ele acertou em cheio o mercado de soybeans e fez $500 mil. No fim de 1974, com apenas 25 anos, Richard Dennis já era milionário. E ele não parou. Ao longo dos anos seguintes, ele continuou comprando breakouts, piramidando, segurando posição enquanto a tendência durava, e acumulou uma fortuna que, segundo múltiplas fontes, chegou a $200 milhões. Algumas fontes, como a Wikipedia, mencionam 350 milhões. O número exato varia, mas a ordem de grandeza é essa. Só para te colocar em perspectiva, em 1976, quando ele tinha 27 anos, ele estava numa entrevista com um repórter e interrompeu a conversa para ir ao banco depositar um cheque de $325 mil. E segundo o Turtle Trader, aquilo representava 2 a 3 semanas de trabalho para ele, nos anos 70. Um garoto de 27 anos do South Side de Chicago, depositando $325 mil, como quem deposita o salário da quinzena. O New York Times Magazine publicou um perfil dele em abril de 1976, e foi aí que o apelido nasceu, Prince of the Pit, Príncipe do Pit, e esse apelido não era exagero. Nos anos 80, o nome do Dennis era mencionado no mesmo fôlego que George Soros e Michael Milken. Em 1986, ele fez $80 milhões num único ano. 80 milhões. E sabe o que é mais bizarro? Segundo o Turtle Trader, ele lia a revista Psychology Today em vez de relatórios de safra. Enquanto todo mundo acordava às 5 da manhã para ler previsão do tempo e boletim do Departamento de Agricultura, o Dennis ficava na cama até o último minuto e chegava no pregão na hora que o sino tocava. Ele não queria saber de notícia. Ele queria saber de preço, porque o preço, segundo a filosofia dele, já reflete tudo. Toda notícia, toda informação, toda expectativa já está no preço, antes de tu conseguir processar. E agora, cara, vamos para a parte que tornou o Dennis imortal no mundo do trading. Porque o dinheiro que ele fez é impressionante, claro. Mas o que ele fez em 1983 é o que as pessoas vão lembrar daqui a 100 anos. Richard Dennis tinha um amigo de longa data chamado William Eckhardt. Os dois se conheciam desde o ensino médio em Chicago. Enquanto o Dennis foi para filosofia, o Eckhardt foi para matemática. Eckhardt era um cara brilhante. Quase terminou um doutorado em lógica matemática na Universidade de Chicago, mas acabou largando e indo para o pitch também. E os dois operavam juntos, trocavam ideia, debatiam sobre mercado. Até que um dia, provavelmente em 1983, os dois entraram numa discussão que ficaria para a história. A discussão era sobre uma pergunta aparentemente simples. Traders nascem prontos ou podem ser treinados? O Eckhardt achava que o sucesso do Dennis era talento nato, que existia algo nele, uma intuição, um feeling, que não podia ser ensinado. O Dennis discordava completamente. Ele achava que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa com disciplina, podia aprender a operar lucrativamente se recebesse as regras certas. E para resolver a discussão, eles fizeram uma aposta de verdade. E aqui entra o detalhe que dá nome a toda essa lenda.
O Dennis tinha viajado recentemente para Singapura, e lá ele visitou uma fazenda de tartarugas, uma fazenda onde criavam tartarugas aos montes, em tanques enormes, de forma industrial. E quando ele voltou para Chicago e propôs a aposta para o Eckhart, ele usou uma frase que ficou gravada na história do mercado financeiro para sempre. As palavras exatas dele, citadas em múltiplas fontes, incluindo o livro Way of the Turtle, do Curtis Faith. Nós vamos criar traders, como eles criam tartarugas em Singapura. E foi exatamente isso que ele fez. Em dezembro de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal, procurando pessoas para treinar como traders. Mais de 1.000 pessoas responderam, mais de 1.000. E dessas 1.000, ele selecionou um primeiro grupo de 13 pessoas. Depois, em dezembro de 1984, selecionou um segundo grupo, totalizando 23 pessoas no total. 21 homens e 2 mulheres. E olha a diversidade desses candidatos, cara. Tinha segurança, professor, contador, um cara que trabalhava na cozinha, um desempregado, um designer de jogos, um linguista. Gente sem nenhuma experiência em mercado financeiro. Nenhuma. E o Dennis fez isso de propósito. Para a aposta funcionar, ele precisava de gente virgem de mercado. Se ele treinasse traders experientes, o Eckhart podia argumentar que eles já tinham talento. Precisavam ser tábulas rasas. E o treinamento durou quanto tempo? 2 semanas. 2 semanas, cara. 14 dias. Ele ensinou um sistema mecânico de trend following, com regras claras de entrada, saída, tamanho de posição e gerenciamento de risco. Nada de intuição. Nada de feeling. Nada de análise fundamentalista. Regras. E depois dessas 2 semanas, ele deu para cada turtle, cada tartaruga, entre 500 mil e 2 milhões de dólares do dinheiro dele. Dele. Não de um fundo. Não de um banco. Do bolso dele. Pra gente que ele conhecia há 2 semanas. Anota isso, cara, porque o resultado é de arrepiar. Ao longo dos 5 anos seguintes, esse grupo de 23 pessoas sem experiência nenhuma, treinadas em 2 semanas, gerou um lucro agregado de mais de 175 milhões de dólares. 175 milhões. O Dennis ganhou a aposta de lavada. Trading pode ser ensinado. O mais impressionante de todos os Turtles foi um garoto chamado Curtis Faith, que entrou no programa com 19 anos e gerou mais de 30 milhões de dólares de lucro para o Dennis. 19 anos. Outro Turtle famoso é o Jerry Parker, que depois do programa fundou a Chesapeake Capital, uma gestora de trend following que opera até hoje e já administrou bilhões de dólares. E sabe qual é o lance ainda? O Dennis não ficou só com a vitória moral. Ele ficou orgulhoso dos Turtles de um jeito quase paternal. Tem uma citação dele registrada no Turtle Trader, onde ele diz que não deveria viver da glória refletida dos filhos, mas que treinar os Turtles foi a melhor coisa que ele já fez no mercado de commodities. E um ex-aluno dele contou uma história curiosa sobre o Dennis, que ele atribuía parte do sucesso dele no pitch ao fato de ser um cara enorme, mais de 1,80 m, largo como um trem de carga. Ele dizia que no pitch lotado, ele conseguia enxergar por cima de todo mundo, e todo mundo conseguia ver ele. Parece piada, mas no pregão de viva voz de Chicago nos anos 80, tamanho físico era literalmente uma vantagem competitiva. Mas agora, segura essa, porque a história do Dennis não é só de glória. Se fosse, seria bonita demais para ser real. E o mercado tem esse hábito desagradável de cobrar a conta de todo mundo, não importa quão genial tu seja. Outubro de 1987. Black Monday. O dia em que o Dow Jones caiu mais de 22% num único pregão. Foi o maior crash percentual em um dia na história da Bolsa Americana. E o Richard Dennis, o príncipe do pitch, o cara que tinha construído 200 milhões com trend following, estava posicionado do lado errado. Naquele único dia, segunda-feira,
19 de outubro de 1987, ele perdeu 10 milhões de dólares. 10 milhões num dia. E a coisa não parou aí. Nos meses seguintes, entre o final de 1987 e 1988, as perdas acumularam para 50 milhões de dólares. 50 milhões. Mais da metade do patrimônio dele evaporou. E o que tornou isso ainda pior é que nessa altura ele já estava gerindo dinheiro de terceiros, de clientes. E os clientes, como tu pode imaginar, não ficaram nada felizes. Na primavera de 1988, Dennis tomou a decisão de encerrar a gestão de capital de terceiros. Devolveu o que restava para os clientes e se afastou. Houve reclamações formais de investidores, questionando se ele tinha seguido as próprias regras do sistema durante aquele período. E esse é um ponto que vale a pena refletir, cara. O sistema Turtle, por definição, gera perdas em mercados laterais, sem tendência. É um sistema que perde mais vezes do que ganha. A taxa de acerto fica em torno de 40%. A lucratividade vem do fato de que as operações vencedoras são muito maiores que as perdedoras. Mas quando vem um crash violento e repentino como o Black Monday, que inverte tendências de maneira brutal e instantânea, o sistema é pego de calça curta. E quando tu está alavancado e piramidando posição, como o Dennis fazia, o estrago é colossal. E o que aconteceu depois? O Dennis se recolheu. Pegou o que sobrou, estimado em torno de 200 milhões ainda, e virou a atenção para a política. Ele se tornou um dos maiores doadores do Partido Democrata nos Estados Unidos. Apoiou causas libertárias, entrou para o conselho do Cato Institute e da Reason Foundation, e se envolveu profundamente com o Drug Policy Alliance, lutando pela descriminalização de drogas. Parece surreal, né? O cara que dominou o pitch de commodities de Chicago virou ativista político. Mas se tu pensa bem, faz sentido. Ele era um filósofo por formação, um cara que sempre teve opiniões fortes e não tinha medo de bancar posição no mercado ou fora dele. Ele publicou artigos de opinião no New York Times, no Wall Street Journal e no Chicago Tribune. E mais tarde, nos anos 90, ele voltou a gerir dinheiro, mas encerrou tudo de novo no verão de 2000 após mais perdas. Hoje, Richard Dennis é presidente do Dennis Trading Group e vice-presidente da C&D Commodities. Ele foi induzido ao Futures Hall of Fame em março de 2009, reconhecido pelas contribuições ao mercado de futuros global. E a fortuna dele, embora tenha flutuado muito ao longo dos anos, está estimada entre 200 e 350 milhões de dólares, dependendo da fonte. Mas o legado dele não está no dinheiro. Está no fato de que ele provou, com dinheiro real e 23 cobaias humanas, que trading pode ser ensinado. E o sistema que ele ensinou continua sendo estudado e aplicado 40 anos depois. Tá bom, agora presta atenção, porque essa é a parte que tu veio buscar. Tu ouviu a história, entendeu a filosofia, agora quer saber como isso funciona na prática, certo? Como é que tu aplica o Turtle System no teu operacional hoje? Bora lá. O sistema Turtle é um sistema de trend following, baseado em breakout de canais de preço. A ferramenta visual que representa isso no gráfico é o canal de Donchian, que tu encontra em qualquer plataforma de análise técnica. TradingView, MetaTrader, Profit Chart, qualquer uma. O canal de Donchian traça a máxima mais alta e a mínima mais baixa dos últimos N períodos. E isso cria um canal superior e inferior no gráfico. Quando o preço rompe para cima do canal, é sinal de compra. Quando rompe para baixo, é sinal de venda. O Dennis ensinou 2 sistemas simultâneos para os Turtles, e eles operavam os 2 ao mesmo tempo. O primeiro é o System 1, que é o mais rápido. A regra de entrada é simples. Tu compra quando o preço rompe a máxima dos últimos 20 dias de negociação. Não 19. Não 21. 20. Se o preço faz uma nova máxima de 20 dias, tu entra comprado.
Se o preço faz uma nova mínima de 20 dias, tu entra vendido. A saída do System 1 usa um período mais curto. Tu sai da compra quando o preço rompe a mínima dos últimos 10 dias. E tu sai da venda quando o preço rompe a máxima dos últimos 10 dias. Tem uma regra adicional no System 1 que é brilhante. Se o último breakout de 20 dias deu lucro, tu pula o próximo sinal de 20 dias e espera o System 2 entrar. Isso filtra sinais falsos em sequência. O System 2 é mais lento e pega tendências maiores. A entrada é no breakout de 55 dias. A saída é no breakout de 20 dias na direção oposta. Esse sistema gera menos operações, mas quando pega uma tendência de verdade, o lucro é substancial. Agora, e aqui é onde a maioria dos tutoriais para e o Dennis ia além, o segredo do sistema não está na entrada. A entrada é a parte fácil. O segredo está no position sizing, no tamanho da posição. E é aqui que entra o conceito de N, que os Turtles usavam como medida de volatilidade. N é basicamente o ATR, o Average True Range, o range médio verdadeiro, calculado sobre os últimos 20 dias. O ATR mede quanto o preço se move, em média, por dia. E os Turtles usavam o N para calibrar o tamanho de cada posição, de forma que o risco fosse uniforme em qualquer mercado. Não importava se tu estava operando soja, ouro, dólar ou título do tesouro. O risco por posição era sempre o mesmo em termos de volatilidade. A regra prática era a seguinte: tu calcula o N, o ATR de 20 dias, e define o tamanho da posição de forma que um movimento de um N represente 1% do teu capital. Então, se tu tem uma conta de 100 mil reais e o N do Bitcoin, por exemplo, é de 2 mil reais, tu ajusta o tamanho da posição para que, se o preço andar 2 mil reais contra tu perca no máximo 1.000 reais, que é 1% da conta. Isso padroniza o risco. Não importa se o ativo é volátil ou calmo, o impacto na tua conta é o mesmo. E o stop loss? O stop original dos Turtles era de 2N. Ou seja, se tu entra comprado e o preço cai 2 vezes o ATR de 20 dias a partir do teu ponto de entrada, tu é estopado. Perde 2% da conta naquela operação. É um stop largo o suficiente para não ser tirado por ruído, mas apertado o suficiente para proteger o capital. Agora vem a parte que faz o sistema realmente lucrativo: o pyramiding. Os Turtles não entravam com a posição toda de uma vez. Eles adicionavam posição conforme o mercado se movia a favor. A cada meio N de movimento favorável, eles adicionavam uma nova unidade. Podiam adicionar até 4 unidades no total, numa mesma direção. Então, imagina. Tu entra comprado no breakout de 20 dias com uma unidade. O preço anda meio N a teu favor. Tu adiciona outra unidade. Anda mais meio N, mais uma unidade, até 4. E cada nova unidade tem o stop ajustado de forma que, se o mercado reverter, tu nunca perca mais do que 2% da conta no total. A exposição máxima era de 24% do capital em todas as posições somadas. Pega esse exemplo aqui. Imagina que tu está operando um mini contrato de dólar futuro na B3 e o ATR de 20 dias está em 50 pontos. Teu capital é de 50 mil reais. 1% do capital é 500 reais. Tu ajusta o lote para que 50 pontos de movimento represente 500 reais de risco. O stop vai a 2N, ou seja, 100 pontos abaixo da entrada, o que dá 1.000 reais de risco ou 2%. Se o preço rompe a máxima de 20 dias, tu entra. Se anda 25 pontos a favor, meio N, tu adiciona. Mais 25, tu adiciona de novo. E assim vai. Se o mercado está de fato numa tendência, tu está montando posição em cima de um movimento real. Se não está, tu é estopado rápido e perde pouco. Tá, mas tu pode estar pensando, cara, esse sistema parece que perde muito. E tu tem razão. O sistema Turtle perde mais vezes do que ganha. A taxa de acerto histórica gira em torno de 35 a 40%.
Isso significa que tu vai tomar stop em 6 de cada 10 operações, mais ou menos. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não consegue seguir esse sistema. Porque dói. Porque parece que não funciona. Tu toma 3 stops seguidos, 4 stops seguidos, 5 stops seguidos, e o instinto humano grita para tu parar, mudar o sistema, trocar de indicador, adicionar um filtro, fazer qualquer coisa diferente. E é nesse momento, nesse exato momento, em que parece que o sistema quebrou, que normalmente vem o trade que paga todos os stops e ainda sobra. Porque quando o mercado entra em tendência de verdade, o sistema Turtle pega o movimento inteiro, do começo ao fim, piramidando posição e deixando o lucro correr. Olha só. O erro mais comum que destrói a estratégia Turtle é exatamente esse. O trader não aguenta a sequência de perdas e abandona o sistema antes do trade que pagaria tudo. O Dennis sabia disso. Ele dizia que os traders tinham que aprender a absorver perdas fisiológica e psicologicamente. O sistema exige que tu aceite estar errado 60% do tempo. Exige que tu abrace o desconforto. Lembra da frase? Se parece confortável, não faça. Cortar o stop e realizar a perda não parece confortável, mas é o que salva a conta. Deixar o lucro correr quando tu já está 20, 30, 40% no positivo e o medo de devolver os ganhos está gritando no teu ouvido. Isso também não parece confortável, mas é o que gera a riqueza. Outro erro que eu vejo muito é o cara que pega o sistema Turtle e aplica num time frame muito curto. O sistema original foi desenhado para gráficos diários. 20 dias é um mês de pregão. 55 dias são quase 3 meses. Isso não é day trade, isso é swing trade e position trade. Se tu tentar aplicar num gráfico de 5 minutos, as regras perdem o sentido, porque o ruído intradiário gera breakouts falsos demais. A recomendação prática, se tu quiser usar o sistema Turtle hoje, é operar no gráfico diário, diversificar em pelo menos 4 ou 5 mercados diferentes e ter paciência. O sistema foi feito para capturar grandes movimentos que podem durar semanas ou meses. Não é para quem quer resultado todo dia. E tem mais uma coisa que eu quero que tu entenda, porque isso aqui é o que separa o profissional do amador. O Dennis diversificava em muitos mercados ao mesmo tempo. Os Turtles operavam commodities, moedas, títulos, metais. Eles não ficavam focados num ativo só. Porque quando um mercado está lateral e o sistema está tomando stop atrás de stop, provavelmente tem outro mercado entrando em tendência. A diversificação não é um luxo no sistema Turtle. É uma peça fundamental da engrenagem. Se tu tem capital limitado e só consegue operar 1 ou 2 ativos, tu vai sofrer mais nas fases de drawdown. Quanto mais mercados tu cobre, mais chance tu tem de pegar a tendência que vai pagar a conta. E para quem opera no mercado brasileiro, o canal de Donchian funciona em qualquer ativo. Funciona em mini contratos de dólar e índice na B3, funciona em ações como Vale, Petrobras e Itaú, no gráfico diário, funciona em Bitcoin e Ethereum. O setup é o mesmo. Configura o canal de Donchian de 20 períodos no gráfico diário. Espera o rompimento da banda superior para comprar ou da banda inferior para vender. Calcula o ATR de 20 períodos para dimensionar a posição. Coloca o stop a 2 ATR do ponto de entrada e adiciona a posição a cada meio ATR de movimento favorável. Se tu seguir essas regras com disciplina, tu está operando exatamente o que Richard Dennis ensinou em 2 semanas para 23 desconhecidos que geraram 175 milhões de dólares. Anota aí esse setup. Canal de Donchian, 20 períodos, entrada no breakout, stop a 2 ATR, piramidinha a cada meio ATR, saída quando o preço rompe a mínima de 10 períodos na direção oposta. Simples, mecânico, sem interpretação subjetiva. É bonito porque é simples, e é poderoso porque tira o ser humano da equação. Bom, cara, e o que fica dessa história toda?
Fica um garoto do South Side de Chicago que provou duas coisas que ninguém queria ouvir. A primeira é que a maioria está errada a maior parte do tempo, e que seguir a maioria é a receita mais confiável para perder dinheiro. E a segunda é que trading pode ser ensinado. Não é talento, não é dom, não é intuição, é disciplina, regra e gerenciamento de risco. Se tu pegar 23 pessoas aleatórias da rua, ensinar um sistema mecânico de trend following em 2 semanas e obrigar elas a seguirem as regras sem questionar, elas vão ganhar dinheiro. Ele provou isso. Com dinheiro real, com 200 milhões em jogo, o Dennis perdeu muito também. 50 milhões em 1987 e 1988. Mas ele não quebrou. Ele se adaptou, se reinventou, usou a fortuna para lutar por causas políticas que ele acreditava e continuou operando de maneira mais discreta nas décadas seguintes. A lição não é que o sistema é perfeito. Nenhum sistema é perfeito. A lição é que ter um sistema e seguir ele com disciplina é infinitamente melhor do que operar no feeling, na emoção, no achismo. E se tu curtiu essa história, cara, tem um outro trader que eu preciso te contar, porque ele pegou essa mesma lição do Dennis, essa mesma lógica de que disciplina supera talento, e transformou numa filosofia de trading que influenciou uma geração inteira de operadores. Eu estou falando do Paul Tudor Jones, o cara que previu o crash de 1987, o mesmo crash que derrubou o Dennis, e ganhou uma fortuna absurda apostando contra o mercado enquanto todo mundo perdia. É a outra face da mesma moeda. Enquanto o Dennis foi atropelado pelo Black Monday, o Paul Tudor Jones surfou ele. E essa história eu te conto no próximo vídeo. Te vejo lá.